dessa semana seria força e movimento, beleza? Vamos começar falando aqui um pouco sobre atrito, tá? Saber a diferença entre atrito estático e dinâmico, cinético, né? Ou dinâmico, é a mesma coisa. Calcular o módulo e a orientação de uma força de atrito. No caso de objetos em planos horizontais, verticais ou inclinados, a gente tem que aprender também a desenhar diagrama de corpo livre, né? Então, a gente sempre desenha esse diagrama e aplica a segunda lei de Newton. Pessoal, eu posso afirmar sem nenhum medo que sem um atrito a gente não conseguiria viver, tá? A gente não conseguiria ficar sentado, porque a gente ia cair, né? A gente ia escorregar. Tá? As forças de atrito são necessárias para levantar objetos. Eu só consigo levantar um objeto para uma mesa, por exemplo, porque eu exerço atrito sobre ele. Tá? Eu preciso de atrito também para caminhar, para andar de bicicleta, para andar de automóvel, para escrever um lápis. Né? Então, quando você tem um lápis e está escrevendo um papel, tá? Você está exercendo uma força de atrito, né? É o atrito do lápis, né? Do grafite que compõe o lápis com o papel, né? A gente utiliza força de atrito também para um prego na parede, para apertar parafuso, etc. Para costurar, inclusive, né? Para tudo. Então, entretanto, né, fazer a redução do atrito, ela pode ser necessária para quê? Para a gente aumentar a eficiência dos motores. Tá? Uma boa parte do combustível que a gente coloca no tanque de um veículo, tá? Ele é todo gasto, né? Uma boa parte dele é gasto com atrito. Atrito de quê? De todas as partes que compõem aquele motor. Tá? Então, reduzir o atrito seria importante para a gente reduzir o consumo de combustível. Olha só o que ele está afirmando aí, ó. 20% da gasolina é usada para vencer o atrito da unidade de tração. Tá? Então, gastou R$ 100 de gasolina, tá? R$ 20 você já perdeu só para o atrito. Tá? Melhorar o desempenho de patins, ventiladores, manter qualquer objeto em movimento. E o atrito existe em todo canto, né? Em superfície, no ar, na água. Né? A aerodinâmica, né, dos carros, dos aviões, foguete, etc. e tal, elas são feitas de tal modo para que o atrito seja reduzido, tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos pensar aqui em 3 experimentos, tá? Que a gente pode discutir aqui. Por exemplo, se a gente dá um empurrão em um livro sobre uma mesa, tá? O livro, ele diminui de velocidade até parar. Então, imagina uma mesa bem grande, você tem um livro sobre essa mesa, você dá um empurrão nesse livro. O que é que vai acontecer com o livro? Tá? Ele vai adquirir uma certa velocidade, só que aí depois ele começa a parar, né? Porque ele sai de movimento, né? Aliás, ele sai com a determinada velocidade e vai diminuindo, 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 diminuindo até parar. Por que que isso acontece? Por conta do atrito entre a superfície e o livro, né? Essa força, ela é paralela à superfície e oposta ao sentido do movimento. Se a gente empurrar um livro com velocidade constante, também vai existir uma força oposta à força que a gente está aplicando ao livro. Se isso não ocorresse, né, se não existisse essa força oposta, o livro ia ser acelerado. Tá? Essa força também é paralela à superfície, ela é oposta ao sentido do movimento. Agora imagine você tentar empurrar um caixote extremamente pesado. Se esse caixote não se move, tá? Porque existe uma força igual e oposta à força que você está aplicando, né? Se você empurrar com mais força, se o caixote continuar parado, isso significa o quê? Que a força de atrito pode aumentar para continuar equilibrando a força aplicada. Se a gente empurrar com mais força ainda, o caixote começa a deslizar. Ou seja, isso nos mostra, né, por meio de experimento, que existe um limite máximo para a força de atrito estático. Ou seja, a força que mantém um objeto parado, tá? Então, vamos lá. As forças de atrito podem ser de 2 tipos, tá? Baseado nessa experiência aí, tá? Ela tanto pode ser
de atrito estático, como ela pode ser de atrito cinético, tá? As forças de atrito estático mantêm os objetos em repouso, né? Pode ter qualquer valor entre 0 e um valor máximo. Quando o valor é máximo, quando o valor máximo é ultrapassado, o equilíbrio é rompido e o objeto começa a deslizar, tá? Então, a força de atrito estático, ela mantém os objetos em repouso. Ela age sobre um objeto em repouso. Mas a gente tem força de atrito cinético, que ela age sobre objetos em movimento, tá? Isso aí é bem simples, eu tenho certeza que todo mundo deve lembrar. Então, vamos aqui analisar essa figura, tá? Para a gente tentar compreender melhor o que é que eu estou falando aqui. Ó, vamos imaginar aqui esse caixote. Sobre ele existe a força gravitacional, ou seja, a força-peso, e a força normal. Como não é aplicada nenhuma força horizontal, não há atrito e não há movimento. Tá? Né? Não tem atrito, a força de atrito é 0. A força aplicada F é equilibrada pela força de atrito. Tá? Então, aplica uma força F para a esquerda, só que esse objeto não se move, porque ele está sendo equilibrado com a força de atrito, que é contrária à direção, né? É contrária ao sentido do movimento provocado pela força F. A força aplicada é maior, mas continua a ser equilibrada pela força de atrito, ou seja, não há movimento. A força aplicada, aí você aplica uma força ainda maior, aí, ou seja, mas ele continua a ser equilibrado pela força de atrito, ou seja, não há movimento. Então, nesse tempo todo aqui, você tem o quê? Uma força de atrito estático. Agora, vamos supor o seguinte, a força aplicada supera a força de atrito estático, ou seja, essa força F, ela supera a força de atrito estático. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer aqui, ó, se a força F é maior que a força de atrito estático, ela vai deixar de ser um atrito estático, vai passar a ser um atrito cinético. Por quê? Porque F menos FK ou seja, vai surgir uma força resultante. Ela vai provocar uma aceleração. Para manter a velocidade constante, é preciso reduzir a força aplicada, já que a força de atrito agora é menor. Né? Então, para manter a velocidade constante, é preciso reduzir a força aplicada, já que agora a força de atrito é menor. Ou seja, a força de atrito cinético não muda, continua sendo a mesma. Então, o que acontece? A força de atrito estático, ela aumenta para equilibrar a força aplicada. Então, tá aqui, ó. Eu estou aplicando aqui a força de atrito, ela vai aumentando, 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 até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ocorre um rompimento, digamos assim. A força de atrito diminui, ou seja, ela deixa de ser um atrito estático e passa o quê? A ter aqui um atrito cinético. E essa força de atrito cinético, ela vai ser aproximadamente constante. Ou seja, o valor da força de atrito cinético não depende da força aplicada. Tá? Ele vai, na verdade, o atrito cinético, ele equilibra essa força F. E o objeto aqui passa a se mover com uma velocidade constante. Beleza? Então é isso, tá? Essa é a diferença entre força de atrito estático e força de atrito cinético, beleza? Como é que seria uma visão microscópica, tá, do atrito? Se você pensar em superfície irregulares, tá? O que acontece com elas? Como elas são irregulares, ela tem falhas nessas superfícies, né? E essas falhas impedem que uma superfície deslize sobre a outra. Ou seja, o atrito acontece nos pontos de contato entre a superfície. O que é que vai acontecer? Essas ranhurazinhas aí, essas ranhurazinhas, elas meio que uma se encaixa na outra, tá entendendo? De forma meio irregular. Isso a nível microscópico. É claro que a gente não conseguiria superfície, né? A gente precisa de um microscópio, tá? Mas é só para vocês entenderem, né? Não precisa se preocupar com isso aqui, não. É só para entender que a nível microscópico, né, se a gente conseguisse enxergar dessa forma, você ia ver que as superfícies, elas, por conta dessas ranhuras, né, dessas irregularidades, é isso que ocasiona o atrito, né, por conta desses pontos de contato existente entre as superfícies. Beleza, pessoal? Até aí? Beleza, Vocês estão professor. entendendo? Professor. Ótimo, né? Então, professor. Então, quanto mais ponto de contato, maior o atrito?
quanto mais pontos de contrato, maior o atrito. Aí você pode pensar, interessante, seria o seguinte, professor, então quer dizer que o atrito vai depender da característica da superfície. Vai depender da característica de áspera, ela vai ter mais pontos de contato, entendeu? É claro que se você pegar um mesmo tipo de superfície, não vai ter coeficientes de atrito diferente, não. Vai ser iguais, tá? Mas se você pegar superfícies diferentes, eu pego uma caixa, aí eu estou arrastando ela numa mesa de madeira, depois eu arrasto ela numa mesa de metal, depois eu arrasto ela numa mesa de plástico. Cada um desses materiais vão ter coeficientes de atrito distintos. Professor, como é que eu faço para calcular esses coeficientes de atrito? Para a gente calcular esses coeficientes de atrito, nós vamos precisar fazer cálculos experimentais mesmo, precisar trabalhar com experimento. Beleza? Professor, a qualidade do áudio, tipo, tá de boas, porém eu acho que deve ser algum problema com a internet, tipo, é o próprio Google Meet mesmo, que tá cortando o áudio do professor. Tipo, o professor fala e do nada corta um pouquinho do áudio. Sim, professor, tá cortando mesmo. Mesmo, Sim, tá sim. cortando. Vou falar aqui, ó, duas superfícies metálicas especialmente preparadas para que haja um grande número de pontos de contato entre as superfícies podem se soldar a frio e se transformar em uma peça única. Houve alguma falha? Houve. Teve duas. Sim ou não? Houve. Sim. Momentos, tipo, Vou falar de novo. O o aumento da professor força meio que fala aí, tipo, você tá falando e do nada ele para como se, tipo, cortasse a palavra. ficasse em Mas, branco, né? dá pra entender um pouco. Você pode prosseguir se quiser. Na verdade, ele dá só uma pausa, professor. Como se eu desse uma pausa, aí volta depois. Eu vou fazer o seguinte, é porque eu estou utilizando aqui um software, tá? Que ele remove o barulho de fundo, tá? E aí eu acho que ele... Ele pode estar condensando o áudio e cortando algumas palavras, como se fosse barulho. Aí, se eu demorar aqui meio segundo, talvez, entre duas palavras, ele corta. Aí talvez o algoritmo demore para retornar e aí causa essa sensação estranha. Eu vou reduzir aqui o barulho para 50%, tá? Antes disso o áudio tava de boa, professor. Tipo, qualquer coisa pode prosseguir. Agora, tá bom? Eu vou continuar falando aqui, ver se continua da mesma forma. Se continuar, vocês me avisam, tá? Não tem problema não. Certo. Um instantinho, tá bom? Um minutinho. Vamos lá, vamos continuar, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quando a gente fala da visão microscópica, as superfícies, é nela que a gente observa que as superfícies são irregulares. O atrito vai ocorrer nos pontos de contato entre as superfícies. Duas superfícies metálicas especialmente preparadas para que haja um grande número de pontos de contato entre as superfícies podem se soldar a frio e se transformar em uma peça única. É engraçado, se você pegar duas superfícies metálicas, tá? De repente, se tiver um grande número de pontos de contato entre elas, né? Ou seja, elas vão meio que se encaixar e a gente chama isso de soldagem a frio, tá? Você vai ter uma dificuldade enorme, tá? Para separar uma da outra. Tá? O aumento da força normal ao plano de contato aumenta o atrito, porque o número de pontos de contato aumenta, tá? O deslizamento intermitente produz um som que pode ser desagradável ou melodioso, tá?
quando a gente faz um deslize entre essas superfícies, ela pode produzir um som bem desagradável, tá bom? Especialmente se você estiver trabalhando com metais. Propriedades do atrito. Se o corpo não se move, é porque a força aplicada e a força de atrito estão em equilíbrio, né? Claro. Se eu aplico uma força F sobre um corpo, e sobre ele existe uma força de atrito contrária a esse movimento, tá? É porque eles estão em equilíbrio. Ou seja, tem o mesmo módulo em sentidos opostos. O módulo de Fs, ou seja, dessa força de atrito, tem um valor máximo dado por, ou seja, força de atrito máximo vai ser miestático vezes a normal. Professor, como assim? Por que tem esse mi? Por que multiplica por n? Porque é o seguinte, pessoal, a força de atrito ela vai ser proporcional a quê? Vamos fazer aqui o seguinte, vamos imaginar que você está empurrando um objeto de 1 quilo. Você tem uma certa dificuldade, tá? Se você aumenta a massa desse objeto, passa a ser 10 quilos, você tem uma dificuldade um pouquinho maior. Se você aumenta a massa para 20, a força que você tem que aplicar vai ser maior um pouquinho. Para 30, para 40, para 50, para 80, para 100, para 200. À medida que você vai aumentando, tá? À medida que você vai aumentando, o que é que vai acontecer? Você vai ter cada vez mais uma dificuldade para movimentar o objeto. Concordam comigo, pessoal? Sim. Pronto. Então, por isso que eu posso falar, por isso que eu posso falar que a força de atrito ela é proporcional à massa daquele objeto. Como a força normal ela se opõe à força peso, tá? Elas são iguais, né? Então, aí eu digo, a força de atrito ela é proporcional à força peso. Para eu transformar uma proporcionalidade na igualdade, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de uma constante. No caso, a constante que eu vou usar aí vai ser coeficiente. Vai ser o coeficiente de atrito estático. A gente pode calcular isso experimentalmente. Eu posso passar um vídeo para vocês em que mostra como calcular o coeficiente de atrito. Tá? Eu vou procurar aqui e vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês no Classroom, tá? É claro que se a força aplicada exercer a força de atrito máximo, tá? Se ela exercer a força de atrito máximo, o objeto vai começar a se deslizar, certo? Beleza? Então, ó, continuando aqui. Depois que o atrito começar a deslizar, qual é a força que vai começar a atuar? Ao invés de você ter uma força de atrito estático, que é quando o objeto estaria parado, o objeto agora está em movimento. Então, você vai ter um atrito agora, o quê? Um atrito cinético. Tá? Então, o modo da força normal é uma medida da força com a qual as superfícies são pressionadas uma contra a outra. Os valores dos coeficientes de atrito são adimensionais e devem ser determinados experimentalmente. Suponha que o mi cinético não varia com a velocidade. Tá? Note que as equações que envolvem a força de atrito não são equações vetoriais. Eu não vou fazer esse exemplo aqui, não, tá? Eu resolvo o exercício na próxima, tá? Hoje eu só vou falar sobre os coeficientes de atrito, porque eu preciso que vocês entendam, basicamente, a principal informação da aula de hoje é esse gráfico aqui. Vocês têm que entender que, se eu tenho uma caixa, eu começo a empurrar ela, enquanto essa caixa não se move, você tem atrito estático. A partir do momento que a caixa se move, você passa a ter atrito cinético. Tá? Beleza. Tá? Bom, vamos agora pensar no seguinte, no caso de uma força inclinada. Olha só, eu tenho essa superfície aqui, sobre ela existe um bloco, e eu estou aplicando aqui uma força F. Tá? Então, eu vou ter uma força horizontal Fx e uma força vertical Fy. O Fx vai ser igual a quanto? Vai ser F cosseno de θ. E o Fy vai ser igual a quanto? Vai ser F seno de θ. Beleza? Então, na horizontal, você vai ter que força? Você vai ter a componente horizontal dessa força Fx, que vai ser quem? Vai ser F multiplicado pelo cosseno de θ. E na vertical, você vai ter o Fy, tá? Tá certo? Que vai ser F seno de θ. Tá? Então, a gente precisa desenhar essas forças, tanto na vertical, né? Quais são as forças que existem na vertical? Força normal, força gravitacional, que é a força peso, né? E Fy. E na horizontal, você só tem duas. Daqui, tá? A gente pode chegar em duas equações. Fn é igual a Fg mais Fy. E nesse lado aqui, a gente pode dizer que Fx é igual a Fs. Beleza? E a partir daí, a gente pode montar uma série de problemas. Tá? Certo? Bom, agora, um outro caso no qual aparece atrito,
né? E lá no ensino médio, vocês não estudam, é força de arrasto e velocidade terminal. Tá? Pessoal, um fluido, ele é uma substância. Tá? Em geral, a gente pensa que fluido é água, sei lá, é algo líquido, né? Mas não, o ar é um fluido, tá? O gás é um fluido, tá? Por quê? Porque ele tem capacidade de escoar. E existe uma velocidade relativa entre o objeto e o fluido, né? É claro que se você soltar uma folha aberta no local onde existe ar, você vai ter um deslocamento laminar daquela folha, né? Ou seja, por conta da existência de atrito, beleza? Em geral, a gente chama essa força de arrasto, tá? E ela se opõe ao movimento relativo. E é paralela à direção do movimento relativo do fluido. Então, a gente vai discutir aqui a força de arrasto nos seguintes casos. A gente vai considerar que o fluido é o ar, o corpo é rombudo, em que a velocidade relativa... Por que a gente diz assim, o corpo é rombudo? Ou seja, é que ele não tem grandes dimensões, tá? Tá certo? Porque se tiver muitas dimensões, se ele tiver uma área de seção transversal muito grande, ele vai sofrer uma força de arrasto muito grande também. Tá? E a velocidade relativa, ela é suficiente para que o ar se torne turbulento. Tá? Certo? Vocês entenderam, pessoal, o que eu falei até agora? Pessoal, Sim, professor. quando a gente fala de corpos rombudos, tá? São corpos com comprimentos equiparados, ou seja, são corpos que têm a mesma dimensão, mais ou menos, né? Em x, y e z. Tá? Em mecânica dos fluidos, são considerados corpos rombudos aqueles que conformam as esféricas. Ou seja, eles são menos aerodinâmicos. Tá? Certo? Bom, pessoal, aqui eu não vou demonstrar a força de arrasto, eu vou apenas explicar ela. A força de arrasto ela vai depender de quem? Ora, ela tem que depender da área de contato do corpo com o ar. Tá? Ela vai depender de quê também? Vai depender da massa dele. E a massa dele, tá? Na verdade, não depende da massa, né? Desculpa aí, tá, pessoal? Não depende da massa. Por quê? Por que não depende da massa? A gente já viu em mecânica, né, quando a gente estudou queda de objetos, que o tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Independe da massa. Mas ele depende da área, ele vai depender da massa específica do ar, tá? Ele vai depender de quê? Também da área, né, e da velocidade relativa. Né? Na prática, pessoal, o coeficiente de arrasto ele varia com V, tá? Certo? É claro que o coeficiente de arrasto vai variar com a velocidade. Bom, então, para a gente calcular a força de arrasto, a gente vai precisar saber o coeficiente de arrasto, pode ser calculado experimentalmente, a massa específica do ar a gente conhece, a área do objeto a gente conhece também, tá? A área de objeto é fácil de calcular, a velocidade é super simples de calcular também. A força de arrasto age sobre os objetos em queda. Então, se o objeto está em queda, ó, eu chamo essa força de arrasto de D. Então, se esse objeto, esse gato aqui está em queda, eu vou ter duas forças que estão atuando sobre ele, FG e D. Tá? FG e D. Ele está colocando aqui D menos FG igual a MA. O que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando aqui a segunda lei de Newton. Quando a força de arrasto se torna igual à força gravitacional, o objeto passa a cair com uma velocidade constante, que é chamada de velocidade terminal. Tá? Então, o que acontece? Quando o paraquedista cai, vai caindo, né, ele sai com uma velocidade muito grande. Vai ter um determinado ponto em que ele atinge uma velocidade terminal. Nesse ponto aí, ele vai estar mais ou menos caindo com uma velocidade constante. Né? E aí, o que acontece nesse caso? O D, tá? A força de arrasto D vai ser igual a FG. Tá certo? Aí, se você igualar D igual a FG, quem é D? O D é um meio de C ou AV ao quadrado. E o FG é quem? MG. Se você igualar isso aqui a MG e fizer a conta, você vai encontrar que a velocidade terminal é 2FG sobre C ou A, a raiz quadrada disso. Tá? Então, o que essa equação me diz? Que a velocidade pode aumentar se a gente reduzir o valor de A, porque o A está no denominador. Né?
Agora, se o aumentar, o que é que vai acontecer com essa fração? Ela diminui. Né? Ou seja, se a área aumenta, a velocidade diminui. Se a área diminui, a velocidade aumenta. Tá certo? Os paraquedistas usam esse recurso para controlar a velocidade de queda quando ainda estão em queda livre. Tá? Se ele quer aumentar a velocidade da queda, ele tenta se encolher, não abre os braços e as pernas. Se ele começar a abrir os braços e as pernas, ele vai aumentar a área de contato com o ar. E aí, o que vai acontecer? Se ele aumenta o valor de ar, a sua velocidade diminui, ele passa a cair com uma velocidade cada vez menor. Certo? Um exemplozinho bem simples aqui, ó. Qual é a velocidade de uma gota de chuva? Uma gota esférica, ela sofre uma força gravitacional também, como tudo na natureza. A gente pode expressar o mg em termos da massa específica da água. Pessoal, a força gravitacional vai ser mg. Só que m é o quê? A gente sabe que densidade é massa sobre volume, tá? O aqui é m, seria m sobre v. Logo, a massa eu posso escrever como sendo o volume, cuidado, com a velocidade, multiplicado pelo ρ, que é a densidade. Então, fica volume multiplicado por ρ vezes g. Qual é o volume de uma esfera? Qual é o volume de uma esfera, pessoal? Professor, não deu para escutar quando o professor explicou a fórmula. Seria 4 terços de πr, 4 terços de 3 gente. Imagina se fizer FG. Quem é FG? O que, Isaac? Professor, o áudio travou completamente quando o professor explicou a fórmula. Aí só deu quando o professor fez essa pergunta. Só voltou a escutar. Professor, tá travando o teu áudio. Sim. Ah, tá. Oi, travou o teu áudio. Vocês entenderam até aqui? Sim, só travou na hora que o professor foi explicar a fórmula. Até aqui deu para entender direitinho? Sim. Sim. Ah, pronto. Então, o que acontece aqui? Ó, a velocidade de uma gota da chuva, né? A força gravitacional é isso aqui. Vocês entenderam o que eu falei até aqui? Que é Fg igual a 4 vezes πr3 ρa vezes g? Foi justamente aí onde travou tudo. Entenderam? Foi justamente nesse momento que travou o áudio, quando o professor foi explicar tudo isso daí. Isso. Tudo bem. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui 4 terços de πr3 ρ vezes g. Eu vou substituir esse Fg aqui, ó, nesse Fg. Esse Fg aqui vem de onde? Lá da velocidade terminal. Então, eu substituo Fg aqui e vou substituir a área por πr ao quadrado. Aí eu vou manipular algebricamente isso aqui e vou obter essa equação. Tá? Isso aqui é bem fácil de fazer. Aí eu pego e faço, ó, 8 multiplicado pelo raio de uma gota da chuva, que a gente pode encontrar isso facilmente na internet. Aí o coeficiente a rato, a gente tem como calcular também, é 3. O rho do Allen está igual a 0,6, tá? É 3C. Aliás, o 3 é daqui, né? O C é 0,6 e a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Substituindo tudo, fazendo as contas, vai dar 27 km por hora. Pessoal, manipulação algébrica é matemática, tá? Estou só mostrando aqui como é que a gente calcula a velocidade de uma gota de chuva. A gente precisaria dos dados e fazer a manipulação algébrica. A manipulação algébrica mais complicada aqui seria o seguinte, porque Fg igual a mg. Densidade é massa sobre volume. Então, massa vai ser o quê? Densidade multiplicada por volume. Ou seja, V vezes ρ vai ser isso aqui. O volume é 4 terços de πr3, é bem conhecido de vocês. Rho de A e o G tá aqui. Substitui tudo aqui, ó. Fica 8 πr3 ρ de A vezes G. O 3 passa para baixo. Então, fica 3C ρ de A. Só que a área é o quê? πr ao quadrado. Manipula tudo aqui, vai obter essa equação. Substitui os valores, e aí você encontra que a velocidade de uma gota de chuva é 27 km por hora. Ou seja, é alta, né? Bom, o segundo conteúdo que a gente vai trabalhar é movimento circular uniforme, mas eu não vou trabalhar com isso hoje. Eu vou falar
de movimento circular uniforme especificamente na próxima aula. Resolvo exercícios e falo sobre movimento circular uniforme. Tá bom? Hoje a gente vai falar apenas de atrito, força de atrito, 2 sessões, tá? Vou falar aqui de força de atrito, que eu falei para vocês já direitinho, e falei para vocês sobre força de arrasto e velocidade terminal, tá? Que é essa sessão aí, certo? Sessão 6.2. A sessão 6.3 ele fala de movimento circular uniforme. Esse aqui eu quero fazer algumas continhas com vocês para me demonstrar como é que a gente calcula a aceleração centrípeta. Eu já demonstrei isso aqui para vocês antes, mas eu prefiro fazer novamente, tá? É só mostrar que a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, então fica F igual a mv ao quadrado sobre r. Aí dá um exemplo aqui, ó, de uma bicicleta escrevendo um looping, né? Um loop vertical. Então, vai ter a força gravitacional e a força normal, tá? E aí, a resultante disso aí vai ser justamente o quê? A força centrípeta. Por isso que fica m que multiplica menos v ao quadrado sobre r. E aí, ele utiliza isso aí para calcular a velocidade da bicicleta que está descrevendo o looping. Aí, a gente tem também ó, o carro no curva compensada. Aí, calcular o ângulo, tá? Que o carro faz, tá? O ângulo que essa curva faz com a horizontal. A gente tem como calcular isso aí também. Bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tanto da semana passada quanto desse de hoje, tá? E aí, na quarta-feira, a gente estuda movimento circular uniforme e depois eu resolvo exercícios. Beleza? Tô, uma dúvida.